Agora no Espaço Mulher Entrevista. Bom dia, pessoal, já estamos aqui ao vivo no programa Espaço Mulher com Roselene e hoje eu, Kênia Cristina, estou aqui na bancada e nós iremos conduzir esse programa aqui até às 11 horas. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui na audiência pela Rádio Melodia FM 87.9 Vitória da Conquista. E hoje o nosso assunto está muito especial. Nós temos uma convidada incrível aqui, que é a Ariane Coelho. Ela já vai se apresentar para vocês e vai falar um pouco sobre o trabalho dela, sobre a trajetória dela também como empreendedora e que desenvolve um trabalho muito incrível aqui na nossa cidade, Vitória da Conquista. Então, você que se interessa por dicas de saúde e bem-estar e como você pode transformar o seu lar num espaço muito mais confortável, esse programa é especialmente para você. Fique aí ligadinha e acompanhe, anotando dicas e, claro, aproveitando para que você possa fazer contato também com ela e entender um pouco mais desse universo, tá? Ariane Coelho, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso ter você conosco aqui. Ariane, além de uma amiga, uma parceira, é minha mentorada também e, claro, uma profissional incrível que eu vou deixar para que ela faça essa apresentação para que a gente possa conduzir nossas perguntas a partir de agora e você poder entender um pouco mais sobre o trabalho dela. Olá, bom dia para todos. Meu nome é Ariane Coelho, né? Como quem já falou, eu sou designer de interiores e futura arquiteta também. Eu entrei na área de cabeça e estou assim me dedicando muito e amo muito, né, o que eu faço atualmente. Só que antes eu era enfermeira, né? Na verdade, formada em enfermagem. Sim. E a graduação em enfermagem me fez ter um olhar diferente para o design de interiores, né? E isso me trouxe um aspecto muito importante e um propósito maior, né? Uma missão diferente do cuidar do espaço, do cuidar da pessoa. Então, hoje eu atuo, né, com foco centrado na arquitetura do bem-estar, para exatamente criar ambientes que possam cuidar da gente, né? Que possam nos acolher, porque é isso que é importante, a nossa casa ter essa função de nos trazer conforto, de nos trazer acolhimento, de nos trazer aconchego e cuidar da nossa saúde, não só a saúde física, como nossa saúde mental também. Perfeito, Ariane, olha que coisa maravilhosa, gente. Olha, o tema hoje sobre a arquitetura do bem-estar, ou seja, como sua casa pode se tornar um ambiente que cuida de você. Nós sabemos que passamos recentemente por esse processo da pandemia e durante a pandemia as pessoas passaram a ter um olhar muito forte para essa coisa do ambiente, né, doméstico, para os seus espaços, de uma certa forma. E eu acredito que grande parte do seu trabalho também hoje tem uma influência nesse processo, mas eu queria, Ariane, que você explicasse para a gente na prática o que é essa arquitetura do bem-estar, como é que funciona esse conceito, né? Explica para a gente um pouco como que funciona. Nós somos muito influenciados pelo ambiente em que vivemos, né? Seja ele no trabalho, seja a nossa casa. Então, é importante a gente criar estratégias para que o ambiente possa interferir de uma maneira positiva na gente. Então, é esse conceito da arquitetura do bem-estar. Ele faz com que a gente promova um ambiente mais agradável, um ambiente mais confortável e que, de fato, nos produza emoções positivas, que nos produza bem-estar de fato, né? Sim, então, assim, não só para a saúde mental, mas também para a saúde física. A gente entende que hoje várias situações de fatores físicos e mentais e ambientais, eles podem interferir na nossa saúde física mesmo, a longo prazo, gerando problemas, até câncer. Então, assim, a gente precisa hoje pensar nisso, ter esse cuidado. Então, a arquitetura do bem-estar, ela vai promover isso, vai promover com que a gente crie ambientes, que esses ambientes nos traga saúde, de fato. Interessante, Ariane, porque assim,
A gente vê com a sua fala que esse conceito da arquitetura, quando a gente fala arquitetura, eu tinha uma visão, até antes de conhecer o teu trabalho, muito voltada para a parte estética, né? Quando se falava em arquitetura, eu tinha muito aquele olhar do estético, da beleza, das formas. E a gente vê que realmente essa proposta de trabalho, e você também é uma profissional de saúde, né? Antes de se tornar designer de interiores, você é também uma profissional de saúde. Como essa junção, né? Ou seja, esses olhares que você tem, obviamente, com o conhecimento de profissional da saúde, com a área de design de interiores, casou e realmente passou a impactar no seu trabalho, impactar na vida das pessoas, trazendo esse conceito que vai além da estética. Existe uma área da arquitetura que é a neuroarquitetura. Então, a neuroarquitetura estuda isso, né? As influências do ambiente sobre o nosso corpo, nosso cérebro. Então, a arquitetura do bem-estar também parte disso, da parte da neuroarquitetura. Então, o que a gente pode fazer? Na verdade, o que a gente faz, né? A gente cria ambientes com intencionalidade e usa elementos não só arquitetônicos, né? Vou ser bem mais leiga, ou mais clara para poder vocês entenderem perfeitamente. Criar, vamos supor, uma abertura, uma janela maior para a gente trazer ventilação natural, iluminação natural também, que são elementos importantes. Então, assim, o que a gente faz em termos do projeto arquitetônico e do projeto de interiores são para poder trazer esses elementos, para que esses elementos possam promover sensações de bem-estar. Né? São texturas, cores, objetos que nos trazem memórias afetivas, um layout bem pensado para a gente ter uma circulação mais fluida dentro dos nossos ambientes. Então, isso tudo influencia de uma maneira mais inconsciente na nossa mente e que depois vai reverberar de uma maneira mais evidente na nossa saúde. Entendi, maravilha. Então, essa conexão com os espaços e emoções, você falou da neuroarquitetura, né? Existe base científica, psicológica nisso, para fundamentar também o seu trabalho? Como é que funciona isso? Existe. É isso. A própria neuroarquitetura tem muitos estudos. E esses estudos são baseados em evidências, né? Perfeito. A gente, o ambiente, ele impacta muito na nossa mente, no nosso cérebro. Algo assim que é fenomenal e é muito interessante. Às vezes a gente não se dá conta, até pela correria, pelo dia a dia e tudo, a gente fica naquele looping ali e não percebe como aquele ambiente, aquele espaço está nos afetando. Às vezes é uma luz, às vezes é uma iluminação que não foi bem pensada, um layout que te atrapalha e você fica o tempo todo ali circulando de uma forma que você precisa ficar se desviando. Aquilo te causa estresse. Então, esse estresse vai gerando uma série de hormônios. Então, assim, essa questão, o problema dos hormônios e tudo, quando são hormônios ruins, como o cortisol, ele pode prejudicar a nossa saúde. Exatamente. Então, a gente tem que criar ambientes, tem que criar espaços de uma maneira que a gente produza hormônios benéficos, né? Então, é isso. Isso é cientificamente comprovado que o ambiente, ele faz causa essas interferências na nossa saúde e no nosso dia a dia. Perfeito. Você falou em relação a essa questão, né, desse embasamento científico, desses estudos. E interessante que, há um tempo atrás, um amigo me citou que ele desenvolveu um problema de depressão, né? Estava passando por um processo difícil na vida dele. E ele sempre foi uma pessoa muito ativa, alegre. E olha só que interessante, ele tinha uma rotina de trabalho onde ele sempre saía antes das 5 da manhã, que estava escuro, e sempre voltava à noite. Então, raramente ele via a luz do sol. Por quê? Na casa, sempre, o apartamento ele morava, sempre tudo muito fechadinho, escuro, então ele já saía, estava de noite, e quando ele voltava, passava o dia inteiro no escritório, numa sala fechada, sem iluminação, basicamente somente com a iluminação artificial, né?
E aí ele foi fazer um tratamento e tudo, e um dos pontos que foram observados devido à rotina dele foi justamente essa falta de exposição à luz solar. Uhum. Então, ele não viu nascer do dia, ele não tinha essa presença, né? Então, os médicos falaram, procure ter momentos onde você possa acordar e abrir uma janela e ver. De manhã, esse horário é difícil, mas ele passou a se expor um pouco mais ao sol, né? E ambientes onde ele também podia receber tanto a iluminação quanto a ventilação natural, né? Então, assim, fala pra gente como é que a gente pode identificar quando o ambiente está nos drenando, né? Drenando a nossa energia, fazendo com que a gente fique mal, ao invés de nos nutrir, obviamente, né? E transformar ali em um ambiente mais saudável. Kênia, eu acho que a gente tem que começar a perceber, a sair desse looping, como eu falei, de sair de um lugar e ir para o outro, tudo. Vamos parar e pensar. Quando você chega em casa, você sente que você está se sentindo bem. Você chega em casa e pronto. Ai, tô feliz. Cheguei na minha casa, vou descansar, vou ficar. Pronto. Ou você já começa um outro tipo de estresse, né? Porque, assim, o que você estava falando da questão a respeito do seu amigo, né? O nosso ciclo biológico, né? O nosso ciclo circadiano, ele acompanha... É um reloginho, né? É o relógio biológico. Ele acompanha o dia inteiro, do nascer ao pôr do sol. Então, o nosso corpo foi programado para isso. Então, a gente acorda, vê a luz do sol, aquela luz mais branda e tal. Quando chega meio-dia, o sol tá a pino, né? Aquele sol a pino, a luz azul. E aí, ao longo do dia, da tarde, ele vai o quê? Vai diminuindo, vai se pondo e vai ficando uma luz mais amarelada. Então, assim, até dentro de casa, a gente precisa ter esse cuidado. Se a gente passa a maior parte do tempo fora de casa, trabalhando, mesmo que seja na luz do sol ou diante de uma luz, porque de repente você trabalha numa cozinha industrial e lá você precisa realmente ter... a iluminação lá precisa ser branca o tempo todo, ou na mesa de cirurgia, tudo bem. Mas essa prática não precisa se repetir em casa e não tem que se repetir em casa. Verdade. Porque quando você chega em casa é o momento de você descansar, de você baixar a guarda, de você começar a diminuir os níveis de cortisol para aumentar os níveis de melatonina. Perfeito. Então, essa mudança de descer o nível de cortisol e aumentar o nível de melatonina é pelo nosso relógio biológico. Perfeito. Né? E assim, se a gente não estimula ou não acompanha esse ciclo circadiano, mesmo em casa, a gente cria uma bagunça no nosso relógio biológico. Gente, né? Isso é super importante o que você está falando. Realmente, assim, o ciclo circadiano, para você ter noção, existem estudos da medicina oriental e também da medicina tradicional chinesa, né, ocidental e da tradicional chinesa, que fala que cada horário do dia existe uma ativação específica em algum órgão no nosso corpo. Né? Então, o ciclo circadiano, ele realmente tem um impacto muito forte. Então, assim, pessoas que têm noites de sono desregulado ou que se expõem a uma luz diferente, como você falou, né? Que não seria adequada para o horário de dormir. Isso pode impedir que determinados órgãos do corpo, inclusive, funcionem adequadamente. Né? Diretamente na nossa saúde, no nosso bem-estar e na forma como os nossos hormônios também vão, por exemplo, se não me engano, tem um horário que o fígado está fazendo aquela faxina. Então, pessoas que dormem depois das 11 ou meia-noite, ela perde a maior parte da ativação do fígado. Exatamente. Se ela está exposta a uma iluminação, né, errada, se ela está sem dormir. Então, essas pessoas não vão fazer aquela faxina do corpo, né, Ariane, como deveria. E olha só que interessante como isso é observado dentro do olhar da arquitetura, dentro do design também, pode contribuir até para que a pessoa consiga dormir melhor, pegar no sono, né? Exatamente. Ter um ambiente que favoreça para que ela possa
dormir melhor também, né? Isso. Porque, assim, o que eu estava querendo dizer em relação a isso é porque quando a gente fica o tempo todo exposto àquela luz branca, que é a luz que está ali durante o dia, né, da maior parte do dia, a gente acha que o nosso corpo, o nosso cérebro entende que a gente precisa estar acordado. Verdade. E quando a gente chega em casa, não é hora da gente estar acordado, é hora da gente estar se preparando para dormir. Então, o nível de melatonina tem que subir e o de cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Então, o cortisol ele tem que diminuir. Verdade. Né? Então, quando você chega em casa e você se depara com uma luz branca, você se depara com situações de estresse o tempo todo, que faz você ficar ali com o nível de cortisol mais alto, você não consegue dormir, você não consegue descansar e você fica naquela estimulação de estresse o tempo todo. Gente, que coisa incrível. Olha, nós estamos aí, o nosso apoio cultural está chamando, nós vamos fazer uma pausa e vamos continuar com essa maravilhosa. Olha que contribuição incrível para você. Encaminha esse link dessa live, desse programa, para todas as pessoas terem acesso a essa informação. E vamos agora para o nosso apoio cultural. O Espaço Mulher volta já! A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Já pensou em realçar ainda mais a beleza do seu olhar? No Estúdio Marta Cordeiro, somos especialistas em cílios e sobrancelhas, oferecendo diversas técnicas personalizadas para deixar o seu olhar ainda mais marcante e poderoso. Seja para aquele visual natural ou para algo mais glamuroso, a gente cuida de cada detalhe com todo o carinho que você merece. Quer saber mais? Siga nosso Instagram, @Estúdio Marta Cordeiro, e venha descobrir o segredo para um olhar encantador. Estúdio Marta Cordeiro, cuidando da sua beleza com amor e profissionalismo. Vem no Zap do Mix Mateus, salve nosso número 98992020090 e receba as melhores ofertas do Mix Mateus direto no seu celular. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino, Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. No Mineirão Atacarejo, todo dia é dia de fazer economia. Mas hoje as ofertas são especiais para você. Músculo bovino é Friboi. Peça o pedaço quilo 21,80. Linguiça para churrasco naturáveis quilo 13,80. Carne suína pururuca quilo 13,80. Válidas até 17 de agosto. Mineirão Atacarejo, o melhor lugar para comprar barato. Sempre. A hora de comprar barato é agora. Vamos aproveitar. Nacional é o lugar certo. Vamos economizar. Tem promoções e muita variedade tem. Tem preço baixo como você nunca viu. Só as lojas Nacional tem o crediário mais fácil do Brasil. Essa Nacional. Eu estou super bem. Só bebi pra brindar. Desculpa. Eu juro, só tomei um golinho. Desculpa. Beber e dirigir não tem desculpa. É crime. Quer se divertir? Vai. Mas se for dirigir, não beba. E se for beber, não pegue na direção. Sair para festejar faz parte da vida. Voltar em segurança também. No trânsito, escolha a vida. Você está ouvindo Espaço Mulher. Estamos de volta no programa Espaço Mulher com Roselene. Hoje eu, Kênia Cristina, estou aqui na bancada com uma convidada muito especial, Ariane Coelho, que é designer de interiores. Ela é graduanda em arquitetura e urbanização e ela é especialista, né, nessa coisa da arquitetura do bem-estar. Você que está aí do outro lado, fique ligadinha, porque assim, a Ariane vai dar
direcionamentos e dicas preciosas para você, de repente, aplicar na sua casa para ter mais qualidade de vida, tá bom? Nós vamos seguir aqui com o nosso bate-papo, gente, que tá incrível. A Ariane falou aqui logo no primeiro bloco sobre a importância dos ambientes e o impacto, né, que a arquitetura tem na nossa vida. Talvez a gente não perceba, mas toda essa estrutura, né, de iluminação, ventilação dos espaços na casa, isso precisa ser pensado para que seja mais funcional e, obviamente, que nos proporcione mais conforto e qualidade de vida. E, claro, a Ariane é uma profissional, ela é especializada nesse olhar, né, não só para o estético, mas para o lado da saúde, já que ela também tem formação na área de saúde, ela também é enfermeira, e claro que esse olhar contribui ainda mais para que ela possa ter essa percepção e apoiar, né, os seus clientes para terem espaços mais saudáveis. E falando em espaços mais saudáveis, essa é a nossa próxima pergunta para ela. Ariane, compartilhe com a gente algum exemplo de algum cliente que teve mudanças, né, no seu dia a dia, seja no humor, na produtividade ou na saúde, depois da transformação dos ambientes que você proporcionou para eles. Eu tenho relatos, assim, de muitos clientes que ficam felizes, de fato, não, porque, assim, vai muito além, de fato, da estética, sim, né? E a gente sim. precisa ter isso em mente, de que a arquitetura e o design de interiores tem que ir muito além da estética. Não é só um espaço bonito que vai te trazer conforto, que vai te trazer bem-estar, que vai fazer você se sentir, de fato, em casa, né? De trazer pertencimento. Então, assim, eu tenho muitos clientes que se sentem, assim, muito felizes por essa transformação, né? De fato, assim, da casa para tornar esse espaço mais aconchegante. E, recentemente, eu tive uma experiência com uma cliente, assim, que ela me procurou para a gente fazer já tinha feito um primeiro projeto e ela estava, assim, muito insatisfeita exatamente por isso. Porque ela via e ela não conseguia se identificar com aquilo. Ela não conseguia se imaginar morando naquela casa, ela não conseguia se sentir bem, nem de ver as imagens. Então, assim, a gente trouxe elementos e trouxe um projeto, trouxe uma proposta diferente para ela, né? E que, assim, já trouxe um alívio enorme, né? Para que quando ela vê aquelas imagens, quando ela olha o projeto, ela se sente... Nossa, ela se sente ali e fala assim, não, aqui é minha casa, aqui realmente é um lugar que eu vou ser feliz com a minha família, que eu vou me sentir bem. E de outros clientes, assim, que esses dias teve uma que eu fiquei muito, assim, feliz, que ela falou assim, você não transforma ambientes, você transforma vidas. Então, assim, ouvir isso de um cliente, assim, de uma maneira muito natural, nossa, é muito gratificante pra gente, né? E o fantástico disso que você trouxe um ponto muito importante da sua cliente sentir pertencente àquele ambiente e tal. Assim, como é que no seu processo de criação você descobre essa identidade do cliente e consegue traduzir isso nos seus projetos? Eu gosto muito de escutar o cliente. Perfeito. Essa é a melhor coisa que a gente pode fazer, que a gente precisa fazer quando a gente é contratado, né? A gente precisa fazer um briefing, né, para poder entender as necessidades, o que ele precisa, de coisas mais técnicas. Perfeito. Mas aquilo que não é técnico, aquilo que é percebido, assim, de uma maneira mais emocional, a gente precisa entender pela conversa, né? Sim. Então, assim, eu vou conversando, perguntando e tudo, e escutando. Eu deixo o cliente falar e vou escutando, né? Entendendo como é que ele quer aquele espaço, como é que ele quer viver ali, como é que ele se sentiria bem, o que representaria ele, o que faz sentido para ele. Então, assim, isso eu consigo captar na escuta com o cliente. Eu deixo o cliente falar e só vou escutando. E vou fazendo as minhas observações, obviamente, depois, ao longo até do projeto. Você lembra daquilo que você falou? Então, aqui a gente fez dessa forma. Então, isso para mim, é o ponto de partida principal, é escutar o cliente. Claro, e acaba sendo um trabalho consultivo também, né? E personalizado, né, Ariane? Eu entendo que, assim, tem todo esse contexto da saúde, tem o contexto da estética, mas
quando você consegue trazer o lado do olhar da identidade do cliente, nossa, isso deve trazer uma transformação de vida, como de fato o seu cliente falou, né? Porque o impacto é muito maior, porque a pessoa realmente se sente muito pertencente àquele ambiente, né? Então, fantástico, muito bom. Bom, e quais, assim, a gente vê que as pessoas, muitas das vezes, né, procuram fazer sozinhas em casa, né, Ariane? Às vezes por questões financeiras, ou por acesso, ou às vezes por não saber ou desconhecer o trabalho de profissionais como o seu também. Bom, quais são os principais erros, né, os erros mais comuns que as pessoas cometem quando elas tentam criar um ambiente acolhedor sozinhas? Eu acho que o principal erro é o cliente copiar algo que não faz sentido para ele. É olhar um ambiente ali na internet e achar que aquele ambiente, eu achei bonito, eu vou fazer na minha casa porque tá todo mundo comentando, todo mundo gostou, então, ou eu vi na casa da vizinha, achei legal e tal. Então, assim, você não trazer aquilo para algo que faz mais sentido para você, para mim é o pior erro de todos. E assim, e é isso, com essa cópia, né? Você não se entende, não consegue perceber o que realmente faz sentido para você. Seja a coisa mais simples, ou mais luxuoso, não importa se faz sentido. Se para você aquilo é importante, tudo bem. Isso é o que realmente a gente tem que levar em consideração. Então, assim, aí as pessoas fazem e vai copiando de um, copiando de outro, copiando isso, copiando aquilo que viu na internet. E vai juntando as coisas totalmente desconexas. Então, esse ambiente desconectado depois começa a ser um ambiente mais perturbador do que um ambiente que traz... Exatamente, do que um ambiente acolhedor. Perfeito. E realmente, né, às vezes as pessoas buscam referência nas redes sociais, sem observar o espaço, a iluminação, posição de determinados móveis, né? E com certeza isso pode, em vez de gerar um bem-estar, pode gerar realmente esse ambiente perturbador. Bom, a gente já falou que a casa pode influenciar, né, na nossa saúde física, emocional. Agora, como é que nós podemos equilibrar essa funcionalidade e estética para que o espaço seja bonito, mas também seja prático e funcional no dia a dia? Assim, quais seriam as dicas e pequenas mudanças que as pessoas possam fazer para os nossos ouvintes aqui da rádio, que possam, de repente, implementar nas suas casas, né? E ter esse olhar, olha, esse aí pode estar prejudicando a sua saúde. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Eu acho, assim, que itens, sejam móveis, sejam objetos, qualquer item, que você comprou por uma influência, sabe? Comprei ali, mas é só um objeto, entende? Sim. Então, assim, se é um objeto que você não tem nenhuma identificação com ele, você comprou por comprar, já é um item que você pode tirar dali. Então, vamos ver aqui na minha casa o que realmente eu gosto, o que tá aqui porque tá, né? Então, assim, eu acho que fazer essa vistoria em casa é algo importante. Para as pessoas começarem a perceber, o que eu posso tirar daqui, por que eu posso colocar para poder trazer mais a minha cara para esse espaço, né? Trazer mais a minha identidade para esse espaço. Se você gosta, a gente hoje está muito muita gente gosta muito do minimalismo, mas o minimalismo veio de um jeito que também... Se você não gosta de um ambiente minimalista e você quer tornar sua casa minimalista, qual sentido vai ter? É verdade, né? É verdade. Então, a gente precisa começar a perceber isso. O que para mim aqui é importante, o que não é, né? Entendi. Então, começar a tirar esses pontos e, a partir disso, começar a pensar em outras coisas. Não, o que substituiria por isso seria isso. Sabe? Mesmo que seja um objeto, um móvel, vamos começar a fazer essa vistoria em casa e ver o
que realmente você gosta, o que você está ali só por estar... Sobre as luzes, Ariane, você falou assim, e às vezes é uma mudança simples, principalmente luz do quarto. Muito. Né? Para quem está nos ouvindo, assim, que às vezes tem aquela luz muito branca no quarto, o que você tem a nos falar sobre isso? Assim, o que mudança a pessoa pode fazer para já, de repente, criar um ambiente mais saudável ali nos seus quartos? Muita coisa. A primeira delas é, não coloque a luz amarela só no quarto. Sim. Na casa inteira, sabe? Às vezes a gente fica assim pensando, mas na cozinha tem que ser uma luz branca para poder iluminar melhor. A luz amarela, ela não ilumina menos do que a luz branca. Mas a gente tem a percepção de aconchego, né? De um ambiente mais acolhedor com a luz amarela. Então, é essa percepção que faz a gente achar que a luz branca ilumina mais do que a luz amarela. Mas o que vai dizer se uma luz ilumina mais do que a outra não é essa característica. São outras características que, inclusive, é algo que a gente pode até abordar numa outra entrevista, que iluminação é algo muito amplo. Verdade. Mas, assim, primeiro ponto é não deixar a luz amarela só no quarto. É importante ser na casa toda. Perfeito. E outra dica muito importante, outra sugestão é criar camadas de iluminação. Um abajur na sala, um abajur no quarto, uma iluminação indireta na cabeceira, né? Uma iluminação. Às vezes, assim, não vou dizer do gesso, porque às vezes o gesso a gente precisa, né, ter um trabalho maior. Você não está em obra, você não vai mexer no gesso como você morando em casa, né? Então, assim, uma prateleira com um perfil, com iluminação, um LEDzinho ali em cima, ou até mesmo um abajur. Eu acho que o abajur faz coisas incríveis, né? Porque você liga ali o abajurzinho, fica assistindo sua televisão, assistindo no convívio ali na sala com sua família, vai pro quarto, liga o abajur, evitar essa luz geral se você não tiver a necessidade de fazer algo que realmente exija tanta iluminação, né? Entendi. Mas chegou em casa e tá ali naquele momento de só se alimentar, de descansar, começa a baixar a luz, né? De fato. Perfeito, ligar, utilizar dessas camadas de iluminação. Muito bom. Bom, a gente falou da luz, mas eu acredito que também as cores, né? As cores, elas têm um impacto muito grande, né? Cores, texturas. Como é que essa escolha de cores e texturas, elas podem estimular, inclusive, emoções específicas? Né? Se a pessoa quer trazer para sua casa aquela coisa, um ambiente mais alegre ou um ambiente mais tranquilo, sereno. Fala um pouquinho pra gente sobre isso também. Você chegou num ponto que eu adoro. Que maravilha, eu amo falar sobre cores. E eu gosto muito de usar cores nos meus projetos, porque a cor é o elemento que mais impacta e que mais transforma o ambiente. Você pode não usar nada. Se você pintar uma parede, já trouxe uma outra cara, uma outra impressão. E às vezes não precisa nem ser uma parede, pode ser um móvelzinho ali no canto da sala. E então, assim, a questão da escolha das cores, obviamente, a gente precisa entender o uso do espaço para o cliente, né? Se vai ser um quarto, se vai ser um escritório, uma brinquedoteca, ou a própria sala onde você vai receber familiares, vai assistir televisão, enfim. Depende, a gente precisa avaliar essa questão do espaço, onde a gente quer utilizar essas cores, que, enfim, eu uso na casa toda. Mas o principal ponto de partida que eu uso para escolher a cor é o que faz sentido para o cliente. Claro. Né? E aí, a partir disso, porque às vezes a gente pode falar, para um escritório aqui, você precisa de algo mais criativo, mais não sei o quê, vamos usar um amarelo com vermelho, Sim, mas se o cliente não gosta de amarelo com vermelho, eu vou colocar um amarelo com vermelho, só porque o amarelo com vermelho pode trazer mais energia, né? O laranja. Não. Então, assim, a gente primeiro parte disso e vai identificando o que o cliente gosta. E a partir do que o cliente gosta, a gente vai criando esse mood board, criando esse conceito e esse partido desses ambientes mais coloridos. Mas, assim, a cor é algo que impacta muito e que transforma muito a nosso... A gente vê uma cor...
o que a cor faz com nossos olhos é algo assim inconsciente. Ele muda assim, desperta hormônios, né? Elimina não, como é que fala? Produz hormônios que a gente nem percebe. Então, assim, se você estiver ali no momento em que você está, sabe, mais desanimado e tudo, você entra num lugar mais colorido, mais vivo nesse sentido, você já percebe que você muda. Verdade. Você inconscientemente muda, né? O impacto é muito grande, assim como as cores mais os beges, as cores mais clarinhas ali, já te dá uma sensação mais calmaria. De calmaria. Enfim. Maravilhoso, gente. Olha, já está de novo o nosso momento de apoio cultural. Ai, que bate-papo incrível, Ari. Olha, é um prazer imenso ter você aqui. Nós vamos rapidamente para o nosso apoio cultural e na volta nós vamos falar mais um pouco sobre o seu universo aqui e algumas novidades também da carreira de Ariane aí para vocês saberem, tá bom? Vamos nosso momento de apoio cultural. O Espaço Mulher volta já. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global, melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas. Na Urbizum, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Ótica Estrela tem qualidade e o atendimento é ótimo. Óculos de grau e óculos de sol com laboratório próprio. Ótica Estrela é a melhor opção. Ótica Estrela, o melhor para sua visão. Ótica Estrela. Aqui você encontra óculos de sol, óculos de grau, lentes de contato, laboratório próprio, taxa de desconto para sua consulta com oftalmologista e muito mais. Telefone 77 3424 6683, na Rua Francisco Santos 233 Centro, Vitória da Conquista. Tudo de bom para os seus olhos. Ótica Estrela. No Mineirão Atacarejo, todo dia é dia de fazer economia. Mas hoje as ofertas são especiais para você. Frango congelado quilo 8,48. Mussarela peça o pedaço quilo 29,80. A 100 pau o peito bovino é Friboi. Peça o pedaço quilo 23,80. Válidas até 17 de agosto. Mineirão Atacarejo, o melhor lugar para comprar barato. Sempre. Com criança não se brinca. O abuso sexual infanto-juvenil é crime e prevê até 15 anos de prisão. Denuncie. Disque 100. Procure o Conselho Tutelar de sua cidade ou faça a denúncia pelo site www.mpal.mp.br. Sua denúncia pode ser anônima. Você está ouvindo Espaço Mulher. De volta ao nosso programa maravilhoso aqui, Espaço Mulher. Hoje com essa convidada muito especial, Ariane Coelho, que olha, se você não conseguiu assistir do início, depois você acompanha ali pelo Facebook, pelo YouTube também. Que preciosidade, que riqueza de conhecimento a gente está tendo aqui para poder trazer para o dia a dia, para sua casa. Às vezes são coisas que a gente não dá tanta importância, mas nossa casa a gente passa, né? Às vezes a gente trabalha fora, mas a gente passa bastante tempo da casa e é aquele tempo que a gente busca ter de qualidade, né, Ariane? E para isso, claro, a gente precisa de se preocupar em transformar esse ambiente num ambiente muito mais saudável. Afinal de contas, é para lá que nós voltamos todos os dias, na verdade. E agora, nós vamos aqui para o nosso último bloco. Passou tão rápido, né, Ariane? Passou. Meu Deus, muito já estamos rápido. Aqui no último bloco, mas assim, ó, tem mais informações importantes aqui.
Eu falei logo lá no início sobre isso, mas assim, Ariane, você acredita que a pandemia tenha mudado a forma como as pessoas enxergam hoje as suas casas? Com certeza, com certeza. Esse movimento de começar a repensar os espaços da nossa casa teve um boom muito grande na pandemia, exatamente porque a gente começou a passar mais tempo em casa do que fora dela. Então, assim, as pessoas, tanto que a gente percebeu um crescimento na construção civil. De reformas. Exatamente. Né? Na época, muita gente mudando. Na época da né? pandemia, a construção civil deu um boom. Olha. Exatamente por conta disso, porque as pessoas começaram a perceber, meu Deus, minha casa tá assim, e isso aqui tá desconfortável para mim, entendeu? Então, assim, as pessoas começaram a perceber e olhar para casa com um olhar diferente, né? Sim. De realmente ser um refúgio. Depois de um dia inteiro de trabalho, voltar para casa é um alívio, né? Então, assim, como a gente passou mais tempo em casa, a gente começou a perceber que a casa não estava assim tão agradável, não estava tão, esse refúgio não estava fazendo sentido, e aí as pessoas começaram a repensar os espaços. E surgiram tendências, Ariane, a partir dessa prática, dessa questão da pandemia. Você percebeu como profissional que surgiram tendências de bem-estar na arquitetura mesmo, né? Do bem-estar. Surgiram tendências a partir da pandemia? Sim. Inclusive, todo esse movimento, assim, de começar a dar mais valor para o bem-estar em casa, surgiu com mais intensidade, né? Veio com mais intensidade, com mais força pós-pandemia. Perfeito. Então, assim, o uso de muitos ambientes verdes, de planta em casa, veio muito isso também depois da pandemia, porque as pessoas queriam sair para ter esse frescor, não podiam, muitas vezes, né? Não podiam. Então, trazia essas plantas, criava esse ambiente de vegetação, de mais fresco, enfim, dentro de casa, né? Muitas varandas com muita planta. Teve muita gente que inclusive até comprou sítios, comprou casas fora da cidade, verdade. Né? Teve meio que um êxodo urbano. Exatamente. Por conta disso, né? Porque fora da cidade as pessoas se sentiam mais livres e conseguiam ter mais esse contato com a natureza. Então, esse contato com a natureza é importante. O contato com a natureza que a gente traz para dentro de casa é através mesmo da vegetação que a gente consegue, né? Fazer ali no cantinho, tudo. Então, maravilha. Isso ficou bem evidente. É verdade, a gente percebe muito disso, né? Às vezes nos ambientes que a gente frequenta, essa presença maior de vegetação, né? Muito bom, muito bom. Bom, Ariane, se a casa fosse um remédio, quais seriam os ingredientes essenciais para que ela cure e cuide dos seus moradores? Iluminação adequada. Okay. Vamos começar pela iluminação natural, né? Certo, essencial. Perfeito. Anotem, gente, olha só que importante isso, hein? O remédio, se a casa fosse um remédio, quais seriam os ingredientes? Isso, iluminação adequada. A gente começa pela iluminação natural, né? E aí, pronto. Iluminação artificial, nunca iluminação branca, nunca tenha na sua casa iluminação branca. E sempre, como eu falei, as camadas de iluminação, né? Pelo menos um abajur, uma luminária, alguma coisa que você não precise ficar tanto tempo com a luz geral ligada. Ventilação cruzada também é muito importante, porque a ventilação cruzada vai renovar o ar, e renovando o ar você tem menos chances de adoecimento. Espaços de descompressão também são muito importantes. Um cantinho de leitura, um lugar onde você possa mexer com seus instrumentos, com o que faz o seu hobby, né? Sim. Tem gente que gosta de leitura, tem gente que gosta de mexer com argila, entendeu? Pintura. Então, assim, tenha o seu espaço, o seu cantinho de descompressão. Isso também é muito importante. Trazer vegetação para dentro de casa também é muito bom. Vai muito além do que a gente está falando de fato aqui, né? Vai muito além da estética. A planta não é só para decorar, ela realmente tem uma função ali. Sim. E plantas naturais. Plantas artificiais
de preferência não. E assim, cor e textura, né? Cor, principalmente, eu acho que a cor, ela realmente transforma o nosso olhar, transforma a nossa percepção e as nossas sensações dentro do ambiente. A cor é um elemento muito, muito impactante dentro de um ambiente. Perfeito. E as texturas, né? O nosso cérebro, ele reage aos nossos estímulos visuais, táteis, né? Olfativos, sonoros. Então, assim, é importante a gente ter uma textura legal, ter textura em casa também, né? Não só para ver, como também para sentir. Isso também traz uma boa referência para o nosso cérebro e vai estimulando a boas sensações. E eu acho que é basicamente isso. E outra coisa que também é muito importante, que é o ponto-chave disso tudo, né? Porque é você trazer a sua identidade para o seu espaço, para o seu ambiente, para a sua casa. Perfeito. Se você não traz a sua identidade para a sua casa, você não traz pertencimento, você não se sente pertencente daquele lugar, sua autoestima fica assim, sabe, no nível que não é ideal. Então, a gente precisa realmente trazer esse pertencimento, trazer essa conexão e essa identidade, essa personalidade, a nossa personalidade para os nossos ambientes. Muito bom, Ariane. Olha, gente, a Ariane, como eu falei, né, eu já acompanho há algum tempo o trabalho de Ariane, sou mentora de Ariane também, e a Ariane esse ano está com um projeto novo, né, inclusive junto comigo aqui. A Ariane vai, esse ano, participar de um projeto como coautora de um livro, né, Ariane? Uhum. Trazendo um pouco dessa história, desses elementos, de como ela saiu daquele ponto que a gente chama de mediocridade e trouxe o conceito de excelência. E é justamente sobre isso que o livro fala, né? Que é valores que moldam pessoas de excelência, né, Ariane? Exatamente. Fala um pouco pra gente, Ariane, sobre esse projeto, sobre sua expectativa, sobre o que a gente pode esperar de encontrar nesse livro, né? O Valores que Moldam Pessoas de Excelência, sobre a sua trajetória, sobre a sua história também. Assim, tá sendo uma experiência muito gratificante escrever esse capítulo, né? É algo que eu nunca tinha pensado em fazer na vida, mas, assim, foi algo que talvez a minha mente não cogitasse lá na frente, né? Tem coisas que a gente vai passar na vida que a gente nem imagina, né? E, assim, eu conto isso muito no livro também, né? Essa minha trajetória de ter saído de casa para fazer enfermagem, só que eu não queria ter feito enfermagem. Na época eu queria fazer medicina, então, assim, eu achava que eu só seria feliz na vida se eu fosse médica, então veio, assim, uma grande frustração na minha vida e tudo. E, assim, a gente vai moldando e começando a ter outra mentalidade, né? As oportunidades que eu tive aos 18, 19 anos foram diferentes das que eu tenho hoje. E eu abracei as oportunidades, né? As oportunidades que me vieram de fazer design, de fazer arquitetura, de conhecer pessoas como você, né? Para realmente me transformar na pessoa que eu sou hoje. E, obviamente, ainda tenho um caminho muito grande, né? A caminhar, mas saber que a gente está nesse caminho certo e que a gente está nesse caminho com propósito é o que realmente faz a gente não desistir. Então, assim, eu espero que vocês, de fato, se inspirem de alguma forma, né? Na minha história, no que eu vou contar nesse capítulo, para a gente não se limitar àquilo que a gente acha só aquilo que vai fazer sentido na sua vida. Não, vamos ver outras oportunidades, vamos pensar em outras coisas, vamos ver o que é a vida que está nos oferecendo, o que Deus tem para nós, né? Porque a gente fica ali limitado, a gente fica e não consegue expandir a mente e pensar, não, eu posso ser feliz de outras formas, eu posso fazer as pessoas felizes também, eu posso ajudar outras pessoas. Então a gente tem que mudar. Então essa mudança de mentalidade veio depois de várias frustrações na vida. Enfim, hoje a gente está aqui caminhando e eu espero de fato, assim, que vocês gostem, que vocês se inspirem,
nesse livro e está sendo muito legal de fazer. Muito bem. Ariane, que maravilha. É uma felicidade poder ter você também nesse projeto, né? É um livro que do qual eu estou embaixadora com outras mulheres incríveis, e é uma felicidade, né? Poder ter você, uma profissional tão gabaritada, uma pessoa realmente de fé também, né, Ariane? Uma serva de Deus, uma pessoa que a gente entende que tem trilhado um caminho aí, buscando cada dia mais impactar o mundo de uma forma excelente através do seu trabalho. E nós vamos para os nossos minutos finais. Conta pra gente, Ariane, aí, como é que as pessoas podem te encontrar, deixe os seus contatos, faça suas considerações finais também, para que a gente possa fazer esse encerramento, como as pessoas podem te procurar para elaborar esses projetos, né, para poder melhorar seus ambientes. Fala um pouquinho aí pra gente. Pronto. Vocês podem me encontrar nas redes sociais como Ariane Coelho Interiores, Ariane com Y no final. E assim, como a gente abordou o tempo todo aqui, né, o sentido esse conceito, esse sentido esse propósito de trabalhar com a arquitetura do bem-estar vem muito do cuidado com a enfermagem também. A enfermagem, ela tem os seus princípios de olhar o paciente, as pessoas de uma maneira holística, né, de uma maneira como um todo, global, não é algo limitado ali para aquele agravo. Então, a gente, enquanto enfermeiro, a gente olha o paciente de uma maneira geral. Então, eu trouxe essa característica, esse princípio da enfermagem para mim, né? Para a minha atuação hoje. De olhar a pessoa, o cliente e a casa dele como um todo. Não, peraí, vamos ver o que mais te interfere, o que mais pode estar prejudicando na sua vida, ou o que a gente pode fazer para poder melhorar aqui. Perfeito. Então, assim, eu espero que vocês comecem a repensar o espaço, comecem a ver o que faz sentido, o que não faz, e de fato de fazer bem pra gente. Não é a casa mais luxuosa que vai fazer você feliz e vai te proporcionar bem-estar e te proporcionar boas sensações. Às vezes o lugar mais simples, mas o que faz total sentido, que desperta suas memórias afetivas, que te traz boas emoções, é o que vai ser mais importante pra gente, né? Então é isso. Incrível, incrível, que maravilha. E nós sempre encerramos esse nosso momento aqui agradecendo a Deus, né, por essa oportunidade, por esse dia, por esse programa que com certeza tem contribuído para a vida de muitas pessoas. Vamos agora fazer esse momento de oração e agradecer por tudo, agradecer por Ariane também estar aqui conosco. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós clamamos a Ti pelo poder, a vida e toda a virtude que há no sangue de Jesus. Quando, ó Deus, nós nos apresentamos diante do Senhor nessa manhã, com toda a gratidão nos nossos corações por tudo aquilo, ó Deus, que Tu és, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pelo privilégio, ó Deus, de estarmos aqui nesta manhã, recebendo aqui a Ariane, podendo falar da importância do nosso lar, esse espaço onde nós queremos, acima de tudo, que seja um espaço saudável, mas que também seja habitado pela Tua presença, pela presença do Espírito Santo, que nós possamos ter paz, que nós possamos ter alegria e que nós possamos a cada dia fazer um pedacinho do céu aos nossos lares. Por isso, Senhor, nós agradecemos a Ti, pedimos que a Sua presença seja constante em nossas vidas, que o Senhor abençoe a vida de Ariane também, do seu trabalho, dando cada vez mais capacitação para que ela possa impactar a vida de outras pessoas e também, como Tua serva, ser uma pessoa importante que transforme vidas e que possa realmente levar, acima de tudo, a Tua presença a lares e as pessoas que com ela tiveram a oportunidade de trabalhar. Por isso nós Te agradecemos por tudo, abençoe todas as pessoas que participam desse programa, todas as pessoas que estão conectadas conosco, que a Tua presença se faça cada vez mais na vida delas, que o Senhor possa abençoá-las de forma muito especial. Nós já agradecemos por tudo, Senhor, certos de uma grande vitória. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.
Amém, Ariane. Olha, que bom, prazer Obrigada, enorme. Kênia, pelo Te convite. desejo muito sucesso. Gente, se conectem com a Ariane. Ela já deixou aqui o Instagram. Visitem lá, vocês vão ver que ela realiza realmente um trabalho extraordinário. Obrigada. E com certeza vai ser bênção na vida de vocês também. E seguimos aqui. Uma ótima quinta-feira para vocês. Vamos que vamos. E até o nosso próximo programa aqui no Espaço Mulher. O Espaço Mulher volta amanhã.